Olá, que bom que você veio. Aqui sou o Pastor Júlio, da Church do Alto. E esse é o nosso canal oficial do YouTube, onde você pode acompanhar tudo que tem acontecido aqui na nossa casa. Aproveite, se inscreve, dê o seu like, curte no botãozinho do sininho aí, para você receber todas as notificações do nosso canal. Muito obrigado e continue nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram também. Beijão no coração, tamo junto. Graças, paz, igreja, amém? Glória a Deus, Deus é bom demais, né? Está feliz? O recado é rapidinho, serei breve, viu? Tem umas 2 da manhã, a gente com certeza já estaremos em casa. Faz muito tempo que você não vai em vigília? Ninguém te avisou? Hoje é uma vigília. O pastor nos incumbiu de estarmos trazendo a palavra do Senhor, é com grande temor que nós viemos aqui à casa de Deus, mais uma vez, as nossas vidas, e com grande responsabilidade, né, de estar aplicando essa palavra, porque primeiramente Deus vem e fala ao nosso coração, Deus trata conosco primeiramente, e depois nós, para que possamos transbordar e passar para a igreja aquilo que Deus coloca no nosso coração. Essa semana eu estava lendo a palavra, Deus me deu um direcionamento para estar lendo de uma maneira diferente a Bíblia do que eu já li. E eu estava lendo e comentando com meu esposo sobre essa palavra que eu trouxe. Eu gostaria que você já abrisse lá em Mateus 21, versículo 12. Quando vocês estão achando aí, porque é muito difícil achar Mateus, né, gente? Está entre Gênesis e Apocalipse, fica tranquilo que você vai encontrar. Jesus fala sobre a purificação do templo. E eu meditando nessa palavra, Deus trouxe alguns nortes para a minha vida e para a minha casa. Nós somos pastores, fomos ungidos há alguns aninhos aí. Mas desde pequeno nós servimos ao Senhor. E uma coisa que eu guardo muito no meu coração, eu falo para a Denise, porque é a Denise que me ganhou para Jesus, eu falo que eu sou um frutão, né? Eu conheci a Denise, nós éramos muito pequenas, eu tinha 9 anos. E ela foi me convidando para ir na EBF, que a nossa igreja tinha EBF, que é a Escola Bíblica de Férias. E isso é muito importante para as crianças, porque nós íamos lá e nós brincávamos muito, mas nós escutávamos a palavra na nossa linguagem. E eu lembro de teatros daquela época, eu lembro que nós participávamos muito fazendo teatro, as palavras que eram ministradas aos nossos corações, como isso ficou gravado nas tábuas do meu coração. E isso era muito importante, nós estudávamos juntas, nós íamos para a igreja juntas e era muita comunhão, né? Tanto é que eu conheci meu esposo através dela, ela foi um vaso muito importante para isso, sabe? E Deus me abençoou muito com o meu esposo. E o que eu lembro assim muito forte é que quando nós chegamos na adolescência e nós éramos tão ativos na igreja que nós falávamos assim, nós duas conversando, a gente sempre falava, eu queria tanto morar na igreja, eu queria tanto morar aqui, a gente queria morar na igreja porque era gostoso demais, era bom demais estar na igreja. Mas um pouco diferente da família dela, que nasceu cristã, a minha família não era tão boa assim, às vezes, ir para casa. Eu tinha minhas lutas em casa com a minha família. Tinha um irmão que é dependente químico. E às vezes eu tinha muita batalha lá na minha casa em relação a isso. E eu acho que um dos refúgios era ir para a igreja, que lá eu sentia paz. Lá eu sentia tranquilidade, lá eu sentia o aconchego de Deus. E eu era apenas uma criança. Eu tinha 9 anos e isso foi passando os anos e orando, intercedendo pela minha casa. E minha mãe se converteu, minha mãe foi aos pés de Jesus. A minha irmã é uma missionária hoje para a glória de Deus. Ela está uma incumbência em Barcelona agora. Deus levou ela para lá porque Deus tinha promessa para a vida dela naquele lugar.
Ela está passando lá uns momentos também diferentes de tudo que ela viveu. Mas as promessas que Deus tem na nossa vida, na minha e na sua, serão cumpridas. Amém? E se Deus te trouxe aqui, neste lugar, é porque Ele tem uma palavra para mim e para você. E Jesus diz assim no versículo 12: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E o tema que eu trouxe é casa de oração. O ministério de Jesus era muito forte, mas como vamos dizer numa linguagem de hoje, o ministério de Jesus era nas ruas mesmo. Era nos becos e valados. O ministério de Jesus era com aqueles menos favorecidos da época. O ministério de Jesus era com aqueles leprosos, com os coxos, com aqueles que eram pecadores, como nós lemos na palavra. E Jesus ia de lugar em lugar, e aonde Ele ia, Ele marcava a história dele. E quando Jesus passou na minha vida, Ele marcou a minha história. Quando Jesus passou na sua vida, Ele marcou a tua história. E eu creio que nessa noite, Jesus vai chacoalhar as nossas vidas. Amém, igreja? Você está precisando de um chacoalhão de Jeová aí? Olha para o seu irmão e diz: Jesus vai te chacoalhar. Jesus vai te pegar, irmão. Fala: eu quero desse óleo novo, desse vinho de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa. E Jesus entrou naquele lugar e Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Em outro livro diz casa de oração para todos os povos. Ou seja, era qualquer etnia, qualquer um que quisesse. Jesus podia falar assim: venha como você está. Porque Ele não olhava, como a irmã disse aqui agora, para a situação financeira das pessoas. Ele não olhava para isso, Ele olhava para o que estava no coração. E mesmo aqueles que indagavam, que eram os escribas e os fariseus, que queriam muitas vezes dar uma alfinetada em Jesus, mesmo assim, Jesus amava. E nós como cristãos, nós como igreja, nós como templo, como casa de Deus, nós também amaremos. Se está faltando esse amor na tua vida, Deus vai chacoalhar você, assim como chacoalhou a mim. E Ele vem nos chacoalhando nesses dias, porque eu tenho pedido isso para Deus. Nós tínhamos um ministério muito ativo na cidade de onde nós viemos, e eu muito animada, né, sanguínea, hemorrágica. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. Eu queria fazer para Jesus. E teve um dia que eu estava muito cansada. Eu sentia tanto cansaço, mas tanto que chegava dos meus ossos. E eu fui numa igreja e tinha uma missionária lá. E eu creio que Deus usa as pessoas. E tinha uma missionária lá, eu sentada, nunca vi aquela mulher na minha vida. Ela era do Rio de Janeiro, ela também nunca me viu. E ela pediu para eu levantar, e ela começou a falar sobre a minha vida. Ela falou: você é pastora, e Deus manda te dizer, Ele vai te parar. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que era tão ativa, tão no movimento, Deus fala: Deus vai te parar, ou você vai ficar doente. E eu entendi aquilo na hora, foi muito, puxa, Deus vai me parar, mas eu não tinha noção do que ia acontecer. E Deus nos trouxe de volta a Campo Grande, Deus nos parou. E nós estamos vivendo esse processo, porque é muito fácil eu vir aqui só contar um testemunho, porque é difícil, né? Quando a pessoa está vivendo o processo, ela vir e se abrir para a igreja. E nós estamos vivendo esse processo, porque eu creio que esse processo ele vai durar até nós chegarmos no céu, onde lá nós seremos transformados e incorruptíveis. Deus mudará a nossa sorte. E nós estamos nessa mudança. E eu estou nessa mudança que Jesus me propôs aquele dia. E essa casa de oração, por isso nós devemos vir à igreja, que nós seremos ministrados. Em Salmos 5:7 diz: mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Em teu temor me inclinarei para o santo templo. É importante a casa de Deus. E quando eu estava lendo essa palavra, Deus começou a incomodar o meu coração.
e dizer para mim o que adianta às vezes nós fazemos muita coisa e não ter fruto disso. Às vezes nós estamos tanto nesse ativismo, que nós parecemos aquela árvore que só chacoalha, só tem folhas e não dá frutos. Porque às vezes é tempo de nós pararmos e revermos aquilo que Deus tem para nós. E trazendo a explicação sobre essa purificação do templo, Jesus, ele fez isso naquele momento. A presença real de Jesus, ele trouxe essa revelação. E eu quero te perguntar, a presença real de Jesus traz a revelação de qual purificação para a tua vida nessa noite? O que precisa ser purificado aí, como Jesus fez naquele templo, naquele dia? Jesus, ele entrou, e quando ele viu aquela situação, aquele comércio dentro do templo, aquele barulho, aquela coisa, aquele furdúncio, né? Ele ficou indignado, porque ele era Deus. E nós como cristãos, nós também temos que ter essa indignação dentro de nós. Quando nós começamos a observar dentro de nós, sem apontar o dedo para o próximo, que é muito fácil daí, né? A olhar dentro de nós e ver a purificação que nós precisamos passar. Ver aquilo que Deus precisa mudar em nós enquanto cristãos, para que nós possamos continuar a caminhar e a dar fruto na estação própria. E Jesus viu aquele movimento lá, e a palavra diz no versículo 12, os que vendiam e compravam no templo. Se tinha alguém que vendia, é porque tinha alguém que comprava, certo? E se tinha alguém que comprava, é porque tinha alguém que vendia. Isso é lógico? Mas esse comércio estava ali, estava fluindo de uma maneira que trazia um lucro para eles. E eles compravam aquelas pombas para fazer sacrifícios. E eu trazendo e fazendo essa analogia para os dias de hoje, eles precisavam levar algo para o sacrifício, para entregar lá para o sacerdote. E a Bíblia fala que eles vendiam pombas. E se nós fazemos a tipologia de pomba, o que pomba traz o significado para nós? Sobre o Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, o que veio sobre a cabeça dele? A pomba, simbolizando o Espírito Santo. E eles vendiam essa pomba para fazer esse sacrifício, para oferecer. Ou seja, era algo mecanizado. Não tinha algo ali que ele trouxe o melhor. Deus fala que nós devemos trazer o melhor que nós temos, o melhor da nossa oferta. Então não foi algo que eu trouxe lá da minha casa, que eu tinha uma expectativa de levar aquilo para Deus. Uma pomba que eu tirei o melhor delas, dentre elas. E eu fiz um propósito? Não. Eles chegaram lá no templo e já estavam prontos. E nós trazendo essa realidade para hoje. O que hoje está pronto e muito fácil? Nós estamos vivendo uma geração de micro-ondas. É tudo muito rápido. Tudo muito fácil, tudo ao alcance, tudo que você quer saber. Você pode ir lá no Google, digitar lá e na hora. E às vezes nós queremos comercializar o Espírito Santo também. Nós não fazemos um propósito com Deus daquilo que nós queremos trazer como sacrifício. Hoje nós, como templos, quando nós saímos da nossa casa, a gente vem discutindo com as crianças, discutindo com o esposo, ou a gente vem pensando, Deus, faz em nós o teu querer nessa noite. Deus, nós estamos levando o nosso coração em sacrifício vivo ao Senhor. E nós temos tido essa conduta, quando nós entramos dentro do carro, todos os dias, quando eu coloco as crianças dentro do carro para levar para a escola, eu começo a orar por eles. Crianças, vamos orar. Deus, guarda elas, Pai. Guarda essas crianças no Senhor. Livra elas de todo mal. Livra elas, Deus, de qualquer acidente. Livra elas, coloca a obediência no coração dos meus filhos. E quando nós viemos para a casa do Senhor também, nós viemos orando. Deus, traz um renovo no nosso coração nessa noite, Pai. Se alguma coisa impura que ficou durante essa semana, se eu pequei no falar, no pensar, Deus venha limpando, Deus venha guardando, venha trabalhando, venha colocando o teu Espírito Santo e sacudindo, colocando não, porque ele já está. Venha, Deus, movendo o teu Espírito Santo em nós. Move as águas, e os meninos já começam a orar. Pensa que coisa linda que vai ficando.
E nós chegamos na casa de Deus e o nosso coração já está empolgado. Porque nós temos tido essa conduta diante de Deus. E quando eles chegam lá no templo e a pomba já está pronta lá para ser vendida, qual é o propósito que eles tinham naquilo? Alguém foi lá e trouxe essa pomba. Está vendendo, eu vou comprar com o meu dinheiro. Você pode comprar a unção que o Senhor tem para nós? Não tem como comprar. Porque essa unção que Deus derrama sobre as nossas vidas, ela é dia a dia. É no meu quarto, é na cozinha. Nós mulheres passando tanto tempo na cozinha, né? Você acaba de lavar, você faz o almoço, já está tudo sujo de novo, você tem que estar lá de novo. A minha sorte é que eu tenho uma janela bem em frente à minha pia, e eu coloco o celular lá e dele pregação, dele música, dele quando as crianças estão tocando bateria lá, ou falando, gritando muito alto, eu coloco o fone e começo, xerebaracando, tá lá, vai dando glória, né? E nós temos tido essa conduta de pedir ao Espírito Santo para mover as águas. Porque a água parada, querido, ela apodrece. Isso tinha que ser gerado no coração daquele povo, assim como tem que ser gerado no nosso coração. Jesus ficou indignado com aquela situação. Calcula. Ao ponto dele falar, a minha casa será chamada casa de oração. O que vocês têm feito? O que vocês têm feito com ela? Certa vez eu assisti um filme que um rapaz estava sendo evangelizado. E aí os jovens estavam lá, todo mundo na igreja, e ele sentou bem no cantinho assim, e ele começou a observar a atitude dos jovens. E os jovens no celular, uns no celular, outros conversando, outros tagarelando lá, e o pastor pregando, Aquele jovem recém-convertido, conforme diz o filme, relata no filme, ele levantou muito indignado. O que vocês estão fazendo? Será que não pode ficar um momento sem o celular? Será que você não pode ficar um momento sem conversar? O que vocês estão fazendo na casa do Senhor? Na hora eu lembrei dessa passagem. Certo? Foi esse mesmo sentimento que Jesus teve. Você já chegou a ter essa oportunidade de estar na igreja e ver alguém no Facebook? Não olha para o lado não, como diz o pastor Júlio, não olha para o lado não, que você pode estar denunciando alguém. E você olhar para o lado e ver aquela pessoa, aí você começa a julgar, né? Aí você já peca também, né? Que tá fazendo no Facebook? Porque eu estou aqui adorando a Deus, essa pessoa está no Facebook. Uma vez nós estávamos ministrando para os jovens e nós vimos que essa conduta estava começando a ficar muito comum entre eles. Aí como tem Bíblia no celular, como que você vai julgar isso, né? Você não sabe se a pessoa está na Bíblia ou se ela está no Face, ou se ela deu uma voltinha lá pelo WhatsApp, né? Não tem como você saber o certo. Aí nós ministrando, o pastor Rogério pegou e falou, olha, hoje Deus colocou no meu coração de todos trazer o celular no altar. Todo mundo. Hoje nós vamos transmitir a palavra do Senhor pelo Data Show, glória a Deus, aleluia. Pensa no quebrantamento que foi aquele culto. Deus manifestou a glória dele naquele lugar, porque não tinha competição. Não tinha competição, querido. E não pode ter competição entre nós e o nosso Deus, é aquilo que Deus quer fazer. Sabe por quê? Porque às vezes o Espírito Santo, olha, as minúcias. Às vezes é tão rápido. Às vezes uma palavra do dízimo aqui, hein, Jaque? Que bênção! Que menina abençoada! Você sente a unção. E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, você sente a unção até mesmo dela conversar com você. Não é verdade? Eu preciso estar aqui, cheia, né? Rodopiando, eu preciso estar aqui assim. É bom, né? Mas é gostoso demais, né? Tá assim na presença de Deus, mas não precisa. Porque somente da pessoa falar com você, você já é cheio daquilo. Eita glória! E Deus fala em Apocalipse. Pode projetar aqui, por favor? Apocalipse 8:4. Quando fala de oração, a minha casa será chamada casa de oração. Você já foi intercessor de alguém? Você já chegou na casa do Senhor, ajoelhou e começou a clamar, e aquilo como se doesse em você, por alguém que está perdido?
Não somente pelos da sua casa, mas por aqueles que estão lá fora, por um amigo seu, por alguém conhecido. E às vezes passa anos. Nós temos a experiência de anos orando pelo meu pai. Minha mãe sofreu muito com ele, era um homem violento, ele bebia, ele tinha alguns distúrbios. Ela passou anos orando. No final, quase no final do segundo tempo, ele aceitou Jesus. E todo mundo olhava aquela situação, a mulher tão sofrida ainda, e continuava com aquele homem. E ela olhou para mim e falou: filha, você viu? No final eu venci. Falei: mãe, como eu preciso aceitar Jesus de novo. Depois de tanto sofrimento, que é diferente você sofrer só com palavras, e você sofrer no físico. Quantas vezes eu vi minha mãe apanhando do meu pai. E ela não cansava de interceder por a vida dele. No final, ela tem essa atitude de mulher que ama acima de qualquer atitude. E a Bíblia fala, quando nós achamos que não estamos sendo ouvidos, olha o que diz lá em Apocalipse 8:4. E a mão do anjo subiu diante de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Aleluia! A sua oração está sendo ouvida, está subindo no trono de Deus. Creia! Não deixe que o inimigo roube a tua fé. Não deixe que as tuas orações sejam contínuas, porque um dia Deus vai te surpreender. É claro que tem que ter o querer da pessoa. Ele tinha um coração muito duro, mas quando ele chegou o dia dele, queridos, pensa no homem chorando 3 dias e 3 noites. E ele chorava, e chorava, e chorava, porque a oração daquela mulher surtiu efeito. Como diz Apocalipse 8:4. Subiu. Então não desista daqueles que estão perdidos. Não desista do teu filho, não desista do teu esposo ou da tua esposa. Não desista do seu amigo, não desista de ninguém. Porque Deus vai te surpreender. E essa casa de oração é um lugar, quando nós falamos em casa, o que vem na sua mente? É um lugar de descanso, é um lugar de eu ter paz, é um lugar de eu ter aconchego, é um lugar de eu me sentir à vontade. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Às vezes eu passo também, gente, não estou aqui querendo dizer que eu tenho uma capinha aqui não, de super-heroína. Ainda mais nesse frio, né? Às vezes eu passo: ai Deus, acho que hoje não, né? Aí vem esse versículo na minha mente: alegrei-me, alegrei-me. Aí eu vou tomar banho, eu vou falando, vou citando a palavra. Alegrei-me, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Deus, traz o fogo no meu coração, o fogo da minha adolescência, porque eu quero ser como eu era antes, eu quero ser hoje. Aquela mulher, aquela criança com coração de criança que queria morar na tua casa. E sentir a presença do Senhor. Quantas experiências na minha vida eu tive. E eu sou uma mulher assim, que Deus deu um choro, meio que uma gota a mais, né? E eu lembro que a nossa igreja, ela estava passando por um momento de avivamento. A família vai lembrar aqui. Nós éramos batista e Deus estava trazendo aquele avivamento. E eu lembro quando que Deus trouxe esse avivamento para o meu coração. Às vezes por ter uma família mais precisada de oração, às vezes eu ajoelhava assim no altar, quando eu levantava, parecendo no Rock Balboa, sabe? Quando ele fala: eu vou vencer. Quem é da época do rock? Levanta a mão. Aí, às vezes eu levantava, porque quando eu choro, eu pareço da família dos Simpsons, sabe? Aí eu levantava assim, com aquele olho daquele tamanho. Se fosse pelo olho, eu já tinha vencido na oração, né? Aí eu levantava, olhava para o lado, não tinha mais ninguém, só eu lá. Falei: eita Deus, precisada. Mas eu não desistia de orar. Eu não desistia de clamar. Um dia eu estava orando com a minha amiga e nós nos reuníamos ali na casa dela. Ela morava no centro. E nós estávamos numa célula. Aí apagaram as luzes e foi aquele movimento. E eu orando, e já chorando.
Aí quando acendeu as luzes, ela olhou para mim, eu quero minha amiga de volta, porque meu olho estava fechando já, gente. Às vezes Deus pode te usar assim, querido. E nós não temos que ter vergonha quando nós viemos à casa de Deus, de nós rasgarmos o nosso coração. Porque aqui é a sua casa. Você tem noção disso? É o lugar onde você pode deitar, pode rolar, pode virar cambalhota, pode fazer aquilo que você quiser, porque é a sua casa. Lembra quando Jesus falou? A minha casa será chamada casa? Casa. Guarda isso no seu coração, é sua casa. E quando vier o desânimo lá no seu coração de você vir para a casa de Deus, você fala: Deus, eu vou para minha casa. Lá é minha casa. E lá eu ouvirei a tua voz. Quantas vezes também nós viemos para a casa do Senhor desanimados, com o coração entristecido, o coração petrificado mesmo. E Deus vem e usa alguém aqui, pela misericórdia dele. Usa o louvor como foi hoje, tremendamente usado, falando: enche-me de ti, enche-me de ti. E aquilo você já vai sentir no seu coração, você já vai sentir no mover do Espírito Santo. E Deus vai fazendo a troca do nosso coração. Quantas vezes eu entrei aqui com o coração dolorido, com o coração triste, e saí renovada, porque eu acreditei naquilo que estava sendo ministrado aqui. Eu acreditei na palavra que vinha como flecha ao meu coração. E mesmo eu sendo tão falha, mesmo você sendo tão falho, Deus muda nosso cativeiro, querido. Deus muda a nossa história. E os planos e os projetos do Senhor, eles serão organizados e colocados no momento em que nós dizemos sim. Culto de mulheres. Semana que vem tem culto de mulheres, mulheres não faltem. Teve uma ministração aqui também. Aqui, estou falando agora, de agora. Eu ajoelhei no chão, me rasguei e falei: Deus, eu estou na tua casa. Eis-me aqui, Deus. Envia-me a mim, Deus. E a partir do momento que eu disse isso, as pessoas começaram a me ligar mais para eu ministrar. Porque eu sou capacitada? Não. Porque Deus tem um chamado e Ele vai me capacitar. Todos os dias que eu digo sim, todos os dias que eu falo eu vou, Deus derrama uma porção dele sobre a minha vida. E assim eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus vai mexer na tua árvore, querido. Vai chacoalhar aí, ó. E vai começar a cair aquelas folhas que estão precisando ser dispensadas. E Deus vai começar a trazer um fruto novo sobre você, amém? Deus vai começar a trazer um fruto novo sobre a tua casa. E você vai começar a ver o reflexo disso na vida dos seus filhos. Porque o coração de um pai, de uma mãe, quando vê o filho no altar, gente, não deve ter emoção maior. Eu lembro a primeira vez que o Davi apresentou uma música com um coralzinho da igreja. Gente, eu chorava tanto. Porque eu falava: Deus, o maior desafio meu enquanto mãe, o maior desafio do meu esposo é levarmos os nossos filhos aos caminhos do Senhor. Quando eu vejo aqui o Lucas e o Joade, eu fico olhando para Jesus pro rosto e falo: que delícia, né? Eles devem transbordar de alegria. Quando vejo os irmãos aqui, o Gui e a Evelyn, os pais deles também devem transbordar de alegria. Eu oro pelos meus filhos. Quando eu estou na casa do Senhor, eu oro e começo a profetizar que eles estarão aqui. Eles estarão aqui ministrando, intercedendo. Eu oro pelas minhas noras, porque eu não quero ser uma sogra bruxa. Longe de mim, afaste de mim esse cálice, Deus. E nem aquela mãe super protetora, fala: Deus, me ajuda. E a minha índole é dessa, tá? Vamos confessar os pecados. Mas Deus me ajuda a deixar eles viver as experiências deles. Mas que eles tenham experiências deles e que eles escolham estar na tua casa.
Porque a casa do Senhor é a casa de oração, é onde eu cresci, é onde vi Deus fazer maravilhas na minha vida, onde eu e meu esposo nos conhecemos, casamos, fizemos nossos reencontros, onde Deus fez milagres no nosso casamento. E Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de milagre. E Jesus, quando viu aquela bagunça toda, eu creio que o coração de Jesus, aquela atitude dele, foi porque o povo acordasse. E às vezes você pode estar num deserto e falando: o que está acontecendo comigo? Às vezes esse deserto é para que você acorde e veja o que Deus vai fazer na tua vida. Comece a analisar a tua história, ver o que está de errado. E o parar, ele traz isso para nós. Quando Deus nos trouxe para Campo Grande, ficamos 1 ano orando em relação à igreja, porque estávamos muito machucados em relação à igreja. E o inimigo, ele vem e quer colocar sementes ruins no nosso coração. E Deus foi trazendo uma nova revelação do que Ele queria para nós, novas atitudes que Ele queria que nós tomássemos, e a dependência. E aí quando você para, quando você é muito ativista, não sei quem, alguém já teve essa experiência aqui, quando você é muito ativista, você para, você começa a sentir um inútil. Você fala assim: nossa, não sirvo para mais nada, né? E Deus foi colocando a palavra dele no meu coração, da minha família. E Deus tem feito isso conosco, que nós temos aprendido a cada dia, e a sairmos da religiosidade. Porque eu penso que esse povo também aqui na purificação do templo, eles já estavam tão acostumados com aquilo, que aquilo ele se tornou religioso para eles. Sabe uma coisa que é comum? E nós temos que sair dessa atmosfera do comum, para que o improvável de Deus aconteça na nossa vida, para que a cegueira e o comodismo saia. Então Jesus, quando tomou aquela atitude, eu creio que teve uns ali que deu uma acordada. Uns ficaram muito indignados, como a palavra diz, mas muitos deram uma acordada. Então que Jesus venha e dê uma chacoalhada na tua vida, e você permita isso. Colocar algumas coisas fora do lugar, aparentemente, para que você veja o que estava realmente errado, e você tire isso para fora. Tire isso para fora. As coisas erradas, atitudes erradas, pensamentos errados, e Deus fará o milagre acontecer. Amém? Tem um teatro, quando nós falamos em casa de Deus, né? Tem um teatro que fizeram há muito tempo atrás, que o pastor estava pregando, e estava um dia muito de chuva, relâmpagos, pá. E o pastor combinou com um membro da igreja, para ele entrar na igreja vestido do demônio. Conhece o demônio? Conhece não, né? Não conhece. Não é esse meu ministério, meu chamado, né, de conhecer demônio, não, né? E o povo está lá, o pastor pregando. De repente entra essa pessoa, esse irmão vestido com a capa assim, todo de preto. E começou a falar lá, gente, povo, virou um risco. A igreja esvaziou, o povo saiu correndo, desesperado. Aí tinha uma senhora, e a senhora lá. E o pastor pensou, né? Essa é crente, essa é de Deus. Aí o menino lá vestido do demônio falou: por que a senhora não correu? Ela falou: moço, eu não corri não, mas eu sempre estive do teu lado, viu? Fica despreocupado, que eu sempre estive do teu lado. Às vezes nós estamos na igreja, querido, e nosso comportamento tem sido tão horroroso, tão ruim, que às vezes nós estamos meio que do lado errado. E se Jesus voltar para buscar a igreja, querido, você vai ficar olhando, né? É terrível isso, e quando nós estamos tão cegos por causa da religiosidade, e essa cegueira toma conta de nós, que nós não começa a ficar tudo natural, começa a ficar tudo muito
morno. Você não tem mais aquele tique do Espírito Santo que fala, opa, isso aí está errado. Isso aí já não consegue mais mover o teu coração. E aquelas atitudes que você faz se tornou comum. E eu creio que esse povo aqui, eles estavam ali, né? Achando que tá abafando, né? Ó a pombinha aí! Ó a pombinha aqui! Quem dá menos? Quem dá mais na pombinha? Ó a promoção da pombinha hoje pro sacerdote. E aí, as pessoas, elas começaram a se acostumar com aquilo e para elas já estava comum. Até que Jesus entrou lá e mostrou para elas que não era daquele jeito. E hoje nós temos que nos preocupar muito com isso. Essas pessoas que têm vendido a unção delas. Esses dias eu compartilhei algo no Face, uma filha de pastor muito indignada, porque ela fazia parte de uma igreja pequena e ela queria trazer um ministro para a igreja dela e ele estava cobrando horrores. E ela, como? Se nós recebemos de graça nós devemos dar. Estou falando que ele vive de vento, mas a igreja vai dar uma oferta para a vida dele, com certeza, e Deus vai sustentar a vida desse ministro, desses cantores. E hoje em dia nós temos visto tantos escândalos e que tem afastado as pessoas da igreja. E quantas pessoas eu já conversei e falar, para que ir na igreja? Hoje em dia eu conecto lá na internet, eu assisto o culto da minha casa mesmo. Aí eu não preciso ter dificuldade com os irmãos, não vai ter treta, né? Quem já passou por umas tretas na igreja? Fica de boa, não levanta a mão não. Mas depois que você sai dessas tretinhas, você vê que você amadureceu mais, que você cresceu. Não é verdade? Porque se não cresceu, vai passar na prova de novo. E essas pessoas, elas têm sido levadas a isso. Tem muitos movimentos por aí, dizendo que não precisam mais ir à igreja, templo. Porque o templo somos nós, e etc, etc. Não que não seja, mas quando nós estamos aqui, a palavra é liberada. E se você está meio fraquinho, Deus vai te encher. E Jesus teve um fruto disso. No versículo 14, diz assim: e foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Houve um milagre ali. Após Jesus limpar aquela bagunça, limpar tudo, houve fruto. Você quer isso para a tua vida? Fala, Jesus, essa é a noite. Essa é a noite, Senhor, limpar a minha vida, limpar a minha casa, limpar a minha mente. E amanhã, queridos, eu já profetizo em nome de Jesus, que você verá o fruto. Verá o fruto na tua casa, verá o fruto na tua vida. E se você está cego, ou se você não consegue mais se movimentar para aquilo que Deus deu na tua vida, você vai se levantar. Se você tem sentido esse coxo, Deus vai levantar. Você crê? Deus vai te levantar. Assim como Deus me levanta todos os dias. Oh! Sheila barachela baralarai. Porque não é fácil ser cristão não, querido. Quando nós vamos para as ruas, nós vemos isso. E é uma batalha aqui, ó, o tempo inteiro. Porque o inimigo, ele quer encher lá o inferno, ele quer te levar para lá, ele quer levar a tua família. E se nós não acordarmos, nós vamos ficar só assistindo, meros espectadores. E nós temos que levantar todos os dias com essa posição de profetas de Deus, com essa posição daqueles que vão e toma e diga sim para o Senhor e fala, é hoje, Deus, é hoje que você vai encher minha vida, é hoje que você vai encher minha família, é hoje, Deus, que você vai me levantar com autoridade e intrepidez, é hoje que eu colocarei a mão nos cegos,
que eu colocarei as mãos nos coxos e eles vão começar a ver, eles levantarão. Esses dias eu fui convidado para uma festa de aniversário. Aí chegou lá, Deus nos faz muitas vezes passar por situações nas nossas vidas que na hora que estamos passando a gente não entende. Mas depois Deus nos mostra o porquê daquilo. E eu estava lá, e eu não sei se todos sabem, mas eu já tive 2 abortos. E para segurar os meus filhos no meu ventre foi muito difícil, foi uma batalha muito grande. E eu passei por essa experiência. E eu estava sentada numa mesa, eu não conhecia ninguém da festa. A anfitriã da festa falou: Sueli, senta aqui com essa menina aqui, que ela é boa de conversa. Aí nós estamos conversando lá, e Deus me levou a contar o testemunho das minhas gestações. E essa menina se derramava, gente. Ela se derramava no aniversário ali, mó chique, sabe? Falei, gente, que bafo, que vergonha. Meu Deus. Depois que vê o forfé pronto, que você começa a analisar a situação, né? Todo mundo olhando, a guria desmanchando e eu chorando também, porque eu sou companheira. Começou a chorar, eu choro também. Eu não vou deixar a guria passar vergonha sozinha, né, gente? Eu comecei a chorar junto com ela. Aí ela chorando de lá e eu de cá. E aí eu falando que quando eu estava gestante, eu sentia espírito de morte. Gente, era terrível. Tinha dia que eu acordava e falava: amor, coloca a mão na minha cabeça que eu sinto espírito de morte me rodeando. Querendo abortar essa criança, querendo influenciar o aborto de novo. E Deus ali me dava estratégias, Deus levantava pessoas que chegavam até mim, colocava a mão na minha barriga. Mas gerar profetas não é fácil. E eu profetizei sobre a vida deles, e eu creio que eles darão frutos. Eu oro por isso todos os dias, ore pelos seus filhos. Pais, nós temos essa incumbência de orar pelos nossos. E eu contando essa experiência, e ela tinha passado por essa experiência. E essa menina começou ali a contar para mim também a experiência que ela teve, como Deus agiu. E ela também teve a vitória dela, assim como eu tive a minha. Deus me deu 2 frutos. Eu sou mãe, segundo a medicina, eu já tive 4 filhos, né? Tem 2 lá no céu. Só vou conhecer quando eu for para lá. Mas Deus traz essa experiência para que nós contemos o nosso testemunho, e as pessoas que escutam o nosso testemunho sejam edificadas por aquilo. A pastora Denise começou o culto falando isso. Conta as maravilhas que Deus tem feito na tua vida, conta. Às vezes, né, quem tem essas experiências, começa a contar para um, para outro, daí você pega e fala assim: mas vou contar isso de novo. Para você, às vezes aquilo já se tornou comum, mas para quem está escutando, vai ser um refrigério para a alma dela. Vai ser um refrigério, vai levantar aquela pessoa. E Jesus deu fruto, como sempre. Após ele limpar a casa. Foi nítido isso. As pessoas ficam felizes quando você está sendo usado por Deus. Quem ama e quem intercede pela tua vida, sim. Mas aqueles que têm mais ou menos o dedinho lá do lado que não está certo, ele começa a se indignar. O inimigo coloca sentimentos na vida das pessoas para poder te amaldiçoar. E Jesus fez aquilo lá, e olha o que aconteceu no versículo 15. Vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo: Hosana ao Filho de Deus. O que aconteceu? Indignaram-se. Aí vem as provações. Quando as pessoas se levantam contra a tua vida. Mas as provações que nós conhecemos, não é alguém colocar algo lá no seu Facebook, alguém mandar uma mensagem para você falando poucas e boas para você, não, gente. Essas provações que nós conhecemos, somos brasileiros, né? Sensíveis. Mas provação mesmo é quando nós estivemos sendo perseguidos pela causa do Senhor. Isso sim é provação. Quando alguém ameaçar você de morte, porque você está falando da palavra do Senhor. O Estado é laico, não é? Eu dava aula ali no interior, e uma vez o diretor me chamou e falou: Sueli, dá uma diminuída aí, você está falando muito de Jesus aqui.
E eu falei, não, diretor, tá massa. Aí eu ia para a sala de aula, eu começava as aulas e eu falava um versículo, bem de boa, bem baixinho assim, né? Eu falava um versículo e começava a falar em relação àquele versículo. Gente, já tinha dia de eu ter que sair da sala com o aluno chorando, mas chorando mesmo. Eu tenho que deixar os alunos ali e ministrar lá fora, porque a pessoa estava terrivelmente perdida. E aquele versículo foi, mudou aquele coração naquele momento. Trouxe paz para ele que estava precisando. Claro que eu não vou afrontar ao ponto, né, de ficar pregando na sala a aula inteira. Eu vou dar aula, né, Ju? A gente dá aula, mas quem a gente fala de Jesus, a gente fala. Nós vivemos num país livre, glória a Deus. Por enquanto, né, vamos aproveitar essa liberdade que temos. E quando chegar mesmo os dias difíceis, aí não teremos a igreja. Aqueles que não querem vir para a igreja vão sentir falta da igreja, mas daí já não tem mais igreja. Porque você vai ter que se reunir escondido. Você vai ter que se reunir com os pequenos irmãos. E se você começar a entrar muito no manto lá, os policiais já vão lá e vão te pegar. É desse jeito. Então vamos aproveitar enquanto temos igreja. Amém, igreja? Porque você é templo do Senhor. E Jesus saiu daqueles corações, daquelas crianças, ele dizia, o perfeito louvor. E se nós tivermos esse coração de render-se, de chegar na casa do Senhor, hoje é até mais difícil, que tudo está sendo filmado, tudo tira foto, né? Às vezes você quer chorar e você fica segurando lá para você não sair feio na foto. Um dia nós estávamos num seminário e a Ju tirou uma foto minha. Gente, quando eu olhei depois, eu repensei na minha atitude de chorar. Porque aqui, ó, caía um ranho. Eu estava abraçada com a pessoa assim e eu chorava e o ranho caía junto. Aí o ranho estava até aqui nas costas da pessoa que estava ministrando na minha vida. Certo? Quando eu fiz assim, o ranho ficou lá, né? Mas faz parte. Você é profeta, não pode ter nojo, tá? Tá nas costas mesmo, né? Aí quando a Ju tirou aquela foto, eu falei, Ju, se você postar isso, ameacei a irmã. Porque às vezes a gente chega na casa de Deus com essa história de tirar foto, de filmar tudo, você não consegue mais pagar mico aqui, né? Fazer um barraco. Porque você está pensando em quem vai te olhar. O que vão pensar de você? Como que vai sair sua foto? Mas Deus não quer isso. Deus quer nos dar liberdade. Amém? Na casa do Senhor nós temos liberdade. Você tem liberdade da glória a Deus. Você tem liberdade de levantar suas mãos. Você tem liberdade de cair aqui e rolar. Você tem liberdade porque você está onde? Fala, estou na minha casa. Estou na minha casa. Diz aí. Estou na minha casa. Porque se a casa é de Deus e Deus é seu pai, logo, você está na sua